Jesus, em uma das suas passagens, ofereceu a face, a outra face, para os seus inimigos. Ofereceu assim a outra face. Irmã Dulce, um ser ascensionado que vocês tiveram aqui dentro deste país de vocês, Irmã Dulce, certa feita, recebeu ali num movimento que estava solicitando auxílio para as obras sociais, os projetos sociais. Por favor, ajude os projetos sociais. Foi quando um ser cuspiu na mão dela. E ela disse: esse foi para mim. Agora eu peço para as minhas crianças. Então, caríssimos, isso é amor ágape. Isto é amor incondicional. Ela poderia ter, diante daquele cuspe na sua mão, ter desistido de todos os propósitos. Quantas pessoas já cuspiram na sua mão? De forma metafórica, sim, lógico, para te convidar a desistir do seu propósito. Quantas pessoas já quiseram desviar você do seu propósito, do seu olhar mais carinhoso para a sua alma? Quantas? Mas todas essas pessoas foram provocadas diante das suas escolhas. Você, de alguma forma, permitiu que elas chegassem a você e desse aquele cuspe na sua mão como um grande mestre, uma grande professora ou um grande professor. E ali naquele momento precisa de muita sabedoria. Precisa que a sua consciência esteja conectada infinitamente com a sua alma. Caso contrário, você desiste, caríssimo, do seu propósito. Não vou ficar recebendo cuspe na minha mão. E desiste. E as crianças? E o propósito, e as pessoas que você disse que gostaria de ajudar, e todo aquele movimento em que você se colocou à disposição. Rompeu com todas as minhas estruturas de vaidade. Caríssimos, mergulhar e estar debruçado no propósito é algo majestoso, Já falei aqui em alguns tratamentos passados que as profissões em que vocês ocupam neste momento são oportunidades de você pulverizar, distribuir sementes. Falei certa feita sobre os professores. O quanto de responsabilidade, são jardineiros, os professores são jardineiros. Diante de tantas sementes ali colocadas, tantos corações pulsando, diante de tantas necessidades diversas e tantas outras estruturas que compõem as profissões dentro deste planeta. Lembrem sempre, caríssimos, que a profissão é um pretexto para que Deus transite por meio de mais pessoas. E você pode ser um instrumento deste. Você pode ser um instrumento de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, por onde você está. Por onde você está. As profissões são pretextos colocados dentro dessa realidade ilusória que vocês se debruçam dentro da sua consciência imediata, em que a consciência projeta como algo aqui plasmado, como pretextos. A artesã, o artesão, na sua energia colocada em todo o seu artesanato, que seja no barro, em outros tipos de materiais que são utilizados na pintura. E aquele quadro, depois da pintura, seguirá para as casas de outras pessoas, levando toda a força de Deus daquele artista, pulverizando o fragmento da alma daquele artista naquele quadro, em que é uma fagulha de Deus ali, viva, ali. Caríssimos, o quanto vocês em suas profissões
diante às vezes de mudanças de estruturas profissionais para serem ainda mais farol na vida de tantas pessoas dentro dos ciclos naturais da vida encarnatória. Mas que seja a estrutura que você esteja agora, neste exato momento, agradeça. Agradeça a oportunidade de você servir a Deus dentro da estrutura em que você está. Você não é essa estrutura, você está. Pois o campo vibratório, ele é cíclico. E você precisa prestar atenção no caminho em que você está agora. Desacelerar o caminho que poderá vir. Isso será uma consequência de tantas escolhas que você ainda empreenderá na sua jornada. Mas agradeça. Agradeça agora. A todas as falas, pessoas que você transita e passa a conhecer por meio daquela escolha que você está agora. Pela estrutura que você deposita o seu campo energético naquele objeto e, consequentemente, aquele objeto já transmite fração da sua alma. Deus, em tantas... As suas escritas, a sua fala, o seu campo de acolher tantas pessoas. Caríssimos. Os artistas da pintura do rosto, os artistas de cabelo, são artistas. Artistas. Potencializando a autoestima da outra pessoa, potencializando a força do embelezamento. Tudo de forma, obviamente, equilibrada, não é, caríssimos? Artistas, parte de Deus está ali, naquela obra de arte, de uma pintura de rosto, num fazer o corte de cabelo, por exemplo. Todas as profissões são pretextos para Deus estar transitando por meio das pessoas. E são pretextos para que Deus esteja ainda mais conectado com você. Não só no momento da sua oração, não só no momento em que você se ajoelha, que você faz as suas orações, ou antes de dormir, quando você está tomando banho, quando você está contemplando. Não só naquele momento Deus está contigo, em todos os momentos. A pessoa que trabalha dentro da sua casa, no cozer os alimentos, artistas alimentares, está colocando fração de força vital nos alimentos, que outras pessoas se alimentarão daquele fluido energético que você está produzindo. Caríssima, caríssimo. Que estrutura majestosa você poder servir. Aos motoristas de caminhão que transitam mercadorias, que levam e possibilitam que aquelas mercadorias cheguem em sua casa. O quanto precisamos empreender corrente de orações para todas as profissões. Todas. Caríssimos, o quanto ali é Deus dirigindo aquele caminhão, por exemplo, para transportar aquelas estruturas. E dentro dessa pulverização que mencionei de forma reflexiva, caríssimos, você percebe que Deus está em tudo, está em toda parte. Está em toda parte. Você estando acordado ou você estando dormindo, Deus está em toda parte. Em toda parte. No outro, em você, em tudo que existe. Deus está em toda parte. E se o outro diz que não acredita em Deus, não desista da sua jornada. Lembre do cuspe. Guarde e continue com aquilo que você acredita. Debruçando, inclusive, campos positivos para aquela pessoa, que talvez ainda esteja em um campo de vingança. Eu me vingo de você, dizendo tudo ao contrário do que você acredita. Então, eu não acredito em Deus, não acredito em espiritualidade, não acredito em pretos velhos, tudo é uma fantasia da mente, é um ato esquizofrênico, patologia psiquiátrica.
Neste ato vingativo, caríssimos, acolha, receba esse cuspe. E você mantém a sua outra mão estendida, o seu farol sempre aceso, disponível, não como o Senhor ou a Senhora da verdade, mas em um gesto de que o seu farol ele não pode ficar apagado. A sua alma ela precisa estar muito bem acesa, atenta. E assim você vai seguindo a estrutura de propósito de alma. Assim seja.